Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Só Futebol. Bom domingo de Páscoa para todos e que entendam a verdadeira palavra do Cristo. Meus queridos, Grenal Internacional de Porto Alegre e Grêmio. A Arena do Grêmio, bonita como sempre, mas um público apenas razoável para um Grenal, né? O jogo, cara, logo de cara o Volpi faz uma defesa sensacional, quer dizer, o Volpi está numa fase incrível, né? E após esses 20 minutos aí, que estava um jogo praticamente igual, o Inter termina o primeiro tempo levemente superior, né? Inclusive aos 32 o Volpi faz novamente uma bela de uma defesa, né? Aos 37 minutos de segundo tempo tem um gol do Grêmio, impedido, e bem impedido, né? Pela turma da arbitragem de campo. Só que o VAR veio, né? E interferiu de forma correta, né? Porque realmente o gol ali, aquele gol ali do Grêmio dava impressão realmente de total impedimento. Mas daí com a atuação do VAR, né, que interviu na jogada, interviu positivamente e mostrou que o gol foi válido, o gol foi lícito, né? Foi um contra-ataque perfeito, tal, e etc. Gol 1-1, Grêmio e Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, 1-0 Grêmio, né? O Inter era melhor, mesmo assim, né? Depois virou um troca-troca e correria total, cara. Então foi um bom primeiro tempo, embora o Inter sempre um pouquinho melhor. O gol do Grêmio depois do VAR, etc e tal, né? Veio o segundo tempo. E aí logo de cara, logo no início do jogo, do segundo tempo, né? O Internacional, que já estava melhor, teve um penal bem marcado, né? E Alan Patrick, o queridinho da imprensa oba-oba brasileira, que agora diz que Alan Patrick é o novo camisa 10 do Hexa. Vocês querem ganhar a Copa com Alan Patrick, camisa 10 de seleção? Aí é brincadeira, né, bicho? Puta vida, cara. Olha, eu vou dizer, essa imprensa brasileira chega a ser nojento até o que eles fazem. E aí o Internacional de Porto Alegre empatou, continuou levemente superior, mas o Vasco, o Grêmio ainda tentava alguma coisa, né? O Grêmio teve boas atuações do Scott Bright, né? O nome de esponja de lava-louça, o The Bright, né? Dinamarquês, joga bem o cara, não é fraco não se esconde do jogo. O Volpi, mais uma vez, uma atuação maravilhosa. O Jamerson, porra, que bom zagueiro, né, cara, jogando bem também. O Vitão do Internacional de Porto Alegre, bom jogador. O Valência, bom jogador. Nível de Copa, né, cara, vamos ser sinceros. E o Grenal pegou fogo, mais de 6 cartões amarelos, expulsão, né? E o Braulio da Silva Machado é um para-raio, ele conseguiu expulsar, inclusive, o goleiro do banco do Grêmio. Deixou o Grêmio sem goleiro reserva no jogo, quer dizer, o cara, esse Braulio da Silva Machado é uma piada. Ele é presepeiro, fazedor de média, né? O negócio dele é terminar sempre 0-0, 1-1, ele não gosta de rolo, ele faz de tudo para fugir do rolo, mas o rolo vem até ele, porque ele é um para-raio, ele é fraco, tá? Fraco. E ontem ele demonstrou, inclusive, má vontade, má fé. Foi horroroso o que ele fez com o time do Grêmio ontem, né? Principalmente no final do jogo, onde o VAR chamou ele de forma correta para ele verificar o absurdo que ele estava fazendo e não dar o pênalti para o Grêmio. Ele vai no VAR, assiste a cena, vê que foi pênalti, vê que aconteceu a infração, né? E volta para o campo dizendo que é apenas tiro de meta. Quer dizer, é uma palhaçada, é uma figura nefasta no futebol brasileiro, esse Braulio da Silva Machado. Cara, que aposente, que afaste esse cara definitivamente do futebol brasileiro. É horroroso, ele sempre faz média. É impressionante o que esse cara faz. Então, assim, porra, como é que pode, cara? E um cara desse aí
protegido até da CBF em determinadas situações, porque insistem em colocar ele em escalas de jogos extremamente difíceis. Não que ele tenha que apitar só jogo fácil, porque daí no jogo fácil ele faz horrores, ele faz mais do que ele fez ontem. Num jogo onde ontem praticamente todo o torcedor que gosta de futebol estava virado primeiro que é um Grenal, e segundo que era o único jogo e o término da rodada 9 horas da noite, jogo soberano ali. E o bicho fazer aquilo ali, cara, porra, cara, até um leigo que não entende futebol, que não curte futebol, que é parado na frente da tela, o que tu acha desse lance aí? É falta? Houve uma situação de que o jogador do Internacional impediu o avanço do jogador do Grêmio? Porra, é impressionante, cara, é impressionante. Como é que o cara não me deu o pênalti nesse lance? E era uma situação que... o torcedor do Grêmio tava aqui, né, cara, com o Grenal, quer dizer, perdeu o título gaúcho, aquele rolo todo, pô, e dentro de casa, pô, sabe, homem horroroso, cara, tem que ser afastado definitivamente do futebol brasileiro. É impressionante, cara, é impressionante, porque isso aí não é questão de reciclagem, tem que dar uma olhada, esses árbitros não estão entendendo de regras, as regras estão avançando muito rapidamente na cabecinha deles. Não, isso aí é questão de má fé. O cara vê a falta e não marca a falta. Dentro de campo e depois com o VAR. Auxiliando ele, meu amigo, foi falta, marca, é pênalti. E o bicho não marcar, meu Deus do céu. Olha, sábado de Brasileirão, o jogo foi bom, foi pegado, realmente o Inter sempre teve um pouquinho melhor, levemente, mas nada também tão assim, especial. Algumas figuras se destacaram, né? E a arbitragem acabou, quer dizer, ninguém tá falando do jogo, todo mundo tá falando, todo mundo tá indignado com isso, né? Foi liberado agora há pouco de manhã aí, eu vi o áudio do VAR, o famoso áudio do VAR, o áudio mesmo escancara a sacanagem que ele fez, né? Quem dá um Google aí, dá uma olhada nesse VAR aí e nesse áudio. E para fechar aqui, cara, o sábado de Brasileirão, teve 3 jogos fortes, né? O Corinthians e Sport, né? Corinthians com toda aquela mística de troca de treinador, etc. Memphis vai jogar bem, não vai jogar bem? O Corinthians botou mais de 43 mil pessoas no estádio, novamente batendo recorde no futebol brasileiro. Não sei quanto, mais de 32, 33, 34 partidas com mais de 40 mil pessoas no estádio. Isso é uma loucura, só a torcida do Corinthians vai fazer isso. E vai até o final do ano assim, né? Vasco da Gama e Flamengo botaram, menos de 38 mil pessoas no Maracanã. No Maracanã, bicho. Menos de 38 mil pessoas, Vasco e Flamengo, que era sempre considerado o clássico dos milhões, né? Que a torcida dos dois lados invadiu o Maracanã. Coisa horrorosa, em menos de 30... Alguma coisa tem, cara. Alguma coisa tem que ser revista aí nesse futebol carioca. Porque, Vasco e Flamengo com menos de 38 mil pessoas no Maracanã, alguma coisa tá errada. E o horário era bom, era sábado à tarde, né? Sábado final de tarde, tava tudo jóia. E o Grenal também é outra aberração, né, cara? Que teve menos de 27 mil pessoas. Quer dizer, primeiro que não tem comparação com o Corinthians. O Corinthians jogou praticamente torcida única, Corinthians e Sport. Vasco e Flamengo e Grenal, Inter e Grêmio. Nenhum dos dois conseguiu botar mais de 38 mil pessoas no estádio. Então, horroroso. Então, o Corinthians ficou há milhões de anos à frente em termos de torcida no estádio em relação a Vasco, Flamengo, Grêmio, Internacional de Porto Alegre. Coisa horrorosa. O Grêmio, no final do jogo, ficou assim, aquela certeza que praticamente está fechado com o Mano Menezes. Pobre Grêmio. Mano Menezes, cara, sinceramente, vou dizer, olha, acho que já deu o que tinha que dar. Mas parece que estão voltando com o Mano Menezes e Felipão ainda no comando técnico, na coordenação técnica, além diretor de futebol. Que beleza, bicho. Olha, eu vou te dizer. E na Série B, cara, olha só, o Amazonas, cara, contratou um jogador francês, ex-Arsenal, né? Foi campeão pela seleção nas categorias de base da seleção francesa, né? Tem currículo, no currículo tem Copa e Supercopa da Inglaterra pelo Arsenal, Copa do Mundo Sub-20 pela França.
O currículo do cara é invejável, né? É um cara que tem um currículo bem interessante e aceitável para nível de futebol brasileiro. É o atacante Yaya Sanogo, 32 anos. 32 anos ainda é novo. Se tiver a fim de jogar, focado na carreira, ainda pode. Mas veio parar aqui na Série B, no Amazonas. Que beleza, né, cara? Eu sei lá, né, bicho? Onde é que os caras tiram esses caras aí? Olha, o empresário deve ser muito bom, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. E o Amazonas ainda foi o que bateu ontem, Amazonas contratando esse jogador aí, o Yaya Sanago, 32 anos, ex-Arsenal, né? E contratou também o técnico Guilherme Alves. Lembram de Guilherme Alves? Ex-atacante do Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco. 50 anos. Estava no Velo Clube no Paulistão e vai comandar o Onça Pintada pela primeira vez. Que beleza, né, cara? Barbaridade. O meu Boca Júnior venceu ontem. Porra, finalmente uma vitória. Gols de Carlos Palácio e Miguel Merentiel. Cara, o Boca tá no Mundial, né, bicho? Eles estão, parece que hoje vocês largaram tudo, só estão disputando o Argentina e focado no Mundial. Os caras são malucos. Presta atenção que esse Boca Júnior pode aprontar nesse Mundial de Clubes agora em junho ou julho, né? Boca Júnior. E o Rafinha, o nosso Rafinha aqui do Brasil, da seleção CBF, Nike Rede Globo Plim Plim. Pô, esse Rafinha do Barcelona podia ser convocado para a seleção CBF, né? Mas nunca é convocado, pô. Ele chegar lá não joga nada, né? Rafinha brilhou e o Barcelona consegue uma virada emocionante sobre o Celta de Vigo. Porra, tava perdendo, bicho. Diferença de 2 gols. O atacante brasileiro faz 2 gols, sendo um de pênalti nos acréscimos. Também deu assistência e é decisivo para a vitória de 4-3 do Barcelona frente ao Celta de Vigo. E no mais, meus queridos, Braulio da Silva Machado, és uma piada, meu querido. Falou, galera!